tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Cromos e não Cronos, porque quando eu abri o canal já existia Cronos e por isso ficou Cromos. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, pastoreando a terceira igreja presbiteriana aqui em Montes Claros, e eu quero tratar com você sobre um tema: a Santa Ceia online. É pecado realizá-la? O que você acha? Eu quero dedicar esta reflexão aos pastores presbíteros da IPB e também aos crentes da Igreja Presbiteriana do Brasil. Veja bem, eu compreendo e defendo que a Santa Ceia pode ser celebrada online e entendo que a celebração da Santa Ceia online não fere, primeiramente, aqui, a Bíblia Sagrada, que é a nossa única, infalível e imutável regra de fé e de prática. Depois nós temos também a nossa confissão de Westminster. Todos nós sabemos que nós temos os símbolos da nossa igreja de fé, que são confissão de Westminster, breve catecismo e catecismo maior. E na minha defesa, que eu quero colocar aqui, é que também não fere a Bíblia, não fere a nossa confissão. E aqui eu estou com o manual presbiteriano. O manual presbiteriano também, a Santa Ceia online, não fere aqui a nossa constituição da igreja. Veja bem, eu entendo, defendo que a nossa confissão de fé adotada pela Igreja Presbiteriana do Brasil, ela expõe de uma maneira clara, fiel, as Sagradas Escrituras. Eu li vários artigos de pastores, traduzido do inglês para o português, escritos novos, e também alguns pastores presbiterianos no Brasil, e do que eu pude ler, a maioria daqueles que escreveram sobre esse tema, escreveram contra a Santa Ceia online. Mas nenhum pastor declarou que é pecado celebrar a Santa Ceia. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja muito equilibrada, e os nossos teólogos, escritores, apologetas que nós temos no seio da igreja são homens que sabem trabalhar muito bem a exegese, a hermenêutica bíblica, e não são levados por declarações impensadas e também de cunho, trazendo lá do passado alguns tipos de convicções que têm atrapalhado o corpo de Cristo dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não é verdade? Nenhum pastor disse que é pecado, senão um pastor presbiteriano que veio primeiro dizer, quando havia colocado em uma das redes sociais nossa, que nós iríamos celebrar a Santa Ceia online, para que todos preparassem o pão e o suco de uva. E ele disse: irmãos, não cometam este pecado em fazer isso. Eu então argumentei com ele que eu não achava pecado, eu comecei a ouvi-lo e ele então argumentou, baseado em Êxodo 20, na palavra de Deus, que a Santa Ceia celebrada online é pecado. Por quê? Porque quebra o segundo mandamento, o terceiro mandamento e o quarto mandamento. Eu me senti, quando ele argumentava isso, eu me senti voltando no tempo lá no Pentateuco. Eu me senti como se fosse um jugo. Porque graças a Deus, gente, nós estamos debaixo da graça. Ah, se não fosse a graça. E ele então começou a argumentar isso, dizendo que é pecado celebrar a Santa Ceia do Senhor. Segundo ele, aquilo que é culto baseado no nosso símbolo de fé e também na palavra de Deus, especificamente em Êxodo 20, a Santa Ceia é pecaminosa celebrar online. Por quê? Porque aquilo que não é ordenado é pecado. Isso aqui dá para conversar uma hora, que não é agora, no momento, essa questão. Mas também os presbitérios, os sínodos, que têm mandado documentos nas suas reuniões para poder acalmar mais a tempestade e trazer paz aos conselhos e aos pastores, muitos
sínodos e presbitérios. Inclusive eu peguei um documento lá de Santa Catarina, de um pastor amigo, que eles aconselham, que eles exortam para que os conselhos, os pastores não procedam assim, e eles começam a argumentar de uma maneira muito lógica, decente, amena, que pode diluir a ceia, e começam as argumentações, mas nenhum sínodo de presbitério colocou que é pecado ou que estava determinando não realizá-la. Pois bem, eu quero dizer aqui que o meu propósito aqui é exatamente para que você pense. Bem, eu resolvi, entre alguns artigos, pegar um artigo de um pastor presbiteriano, e o que ele argumenta foi uma argumentação bem lógica, e eu vou utilizar inclusive alguns grifos dele aqui e vou colocar o nome dele no YouTube para que você saiba quem é este pastor, para que não seja da minha parte um plágio, mas entre os estudos que eu fiz, para que eu pudesse argumentar aqui, consubstanciar aqui a minha tese, eu então vou colocar para que você possa depois averiguar e até pegar na internet este artigo dele. Tudo bem? Primeiro, vamos ver aqui o que está escrito aqui na nossa Constituição, no capítulo 1, parágrafo 1. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais que adota como única regra de fé e prática as Escrituras Sagradas do Velho e Novo Testamento, e como sistema expositivo de doutrina e prática a sua confissão de fé e os catecismo maior e breve. Rege-se pela presente Constituição. É pessoa jurídica, de acordo com as leis do Brasil, sempre representada civilmente pela sua comissão executiva, e exerce o seu governo por meio de concílios e indivíduos. Então veja, a Santa Ceia, primeiramente, não fere a nossa confissão de fé de Westminster. Por quê? A Confissão de Fé de Westminster, capítulo 29, parágrafo 3, diz o seguinte: nesta ordenança, o Senhor Jesus constitui seus ministros para declarar ao povo a sua palavra de instituição, orar, abençoar os elementos, pão e vinho, e assim separá-los do comum para um uso sagrado. Tomar e partir o pão, tomar o cálice, também participando dele, e dar ambos os elementos aos comungantes e tão somente aos que se acharem presentes na congregação. Então veja bem, A. Um ministro devidamente ordenado declara ao povo sua palavra de instituição. B. Um ministro devidamente ordenado ora e abençoa os elementos pão e vinho, separando-os do uso comum para o uso sagrado. C. Os elementos não são alterados. Na ceia online se usa pão e vinho. D. Tanto o ministro como os presentes no culto online participarão dos elementos, os dois, ou seja, pão e vinho, ou seja, a comunhão é espiritual e não apenas virtual. Agora, veja bem, a argumentação dos vários artigos que eu li e também de sínodos e presbitérios foi quanto aqui na Santa Ceia devem todos estarem reunidos ali na congregação. Agora pensa comigo, se nós tivéssemos uma reunião do Supremo Concílio com aproximadamente 4.000 delegados, e podemos chegar à última reunião que houve em Águas de Lindóia, tinha muitos representantes lá, e a nossa IPB está crescendo. Se tivermos aí os 4.000 delegados no local onde o local de reunião só caberia 1.500 pessoas, e pudesse ter salas em andares menores ou maiores, ou do outro lado da rua, 6, 8 salas, e no término da reunião do Supremo Concílio, pensa comigo, no fechamento, a mesa executiva, na pessoa do seu presidente, ou quem que ele delegar, vai ali celebrar a Santa Ceia do Senhor, e naquele momento onde este irmão, pastor, irá orar e consagrar os elementos, e em vários locais, 6, 8 locais, naquele prédio, seja embaixo, seja em cima, do outro lado da rua, onde poderão colocar mesas lá, pastores e presbíteros, e enquanto isso estarão os telões ligados, onde a consagração feita nessa lugar, nessa nave, com 1.500 pessoas, ao ele orar, todos estarão ali
nos seus locais e naquele momento eles poderão participar. Vocês entenderam? Utilizando a tecnologia. Qual a diferença que há em termos de tecnologia? Veja bem que a preocupação aqui na confissão pelos legisladores na época não era quanto à restrição da ceia online, porque naquela época nem existia internet, mas era exatamente dentro do contexto onde dominava o catolicismo, onde a hóstia, os elementos eram guardados, sacralizados de uma maneira mística. Veja o que diz a Confissão de Fé de Westminster no capítulo 29, parágrafo 4º. A missa ou recepção do sacramento por um só sacerdote ou por uma só pessoa, bem como a negação do cálice ao povo, a adoração dos elementos, a elevação ou procissão deles para serem adorados e a sua conservação para qualquer uso religioso, são coisas contrárias à natureza deste sacramento e à instituição de Cristo. Aqui eu estou pegando o grifo do autor do artigo que eu estou usando para articular, para consubstanciar a minha defesa aqui neste momento. Então veja bem, ceia online não é missa, gente. Ceia online não é recepção do sacramento por um só sacerdote ou por uma só pessoa. Ceia online não é a negação do cálice ao povo. Ceia online não é adoração, elevação ou procissão desses elementos para serem adorados. E ceia online não é conservação dos elementos para qualquer uso religioso. Na confissão, ainda no capítulo 29, no parágrafo 7, diz o seguinte: os que comungam dignamente, participando exteriormente dos elementos visíveis deste sacramento, também recebem intimamente, pela fé, a Cristo crucificado e todos os benefícios da sua morte, e nele se alimentam, não carnal ou corporalmente, mas real, verdadeira e espiritualmente, não estando o corpo e o sangue de Cristo, corporal ou carnalmente nos elementos, pão e vinho, nem com eles ou sob eles, mas espiritual e realmente presentes à fé dos crentes nessa ordenança, como estão os próprios elementos, os seus sentidos corporais. Os comungantes participarão exteriormente dos elementos visíveis. Os comungantes também receberão Cristo crucificado e todos os benefícios da sua morte, se alimentando real, verdadeira e espiritualmente, não estando o corpo e o sangue de Cristo corporal ou carnalmente nos elementos pão e vinho, nem com eles ou sob eles, mas espiritual e realmente presentes à fé dos crentes nessa ordenança. A presença de Cristo no sacramento é espiritual e realmente presentes à fé dos crentes. Então veja que a Santa Ceia online não quebra esta realidade. Ou será que nós temos pastores, presbíteros, que acham que naquele momento que é consagrado os elementos, transubstancia? Ou muitos creem no que Martinho Lutero cria na consubstanciação? Que nessa pós-modernidade, nessa logística toda de tecnologia, e se nós não tivermos cuidado, nós vamos ficando lá atrás. Não podemos ficar no retrocesso. Temos de ter argumentações inteligentes, sem ferir os princípios da palavra de Deus, que é a palavra eterna de Deus. Mas ainda, na confissão nossa, no capítulo 29, parágrafo 8, diz o seguinte: ainda que os ignorantes e os ímpios recebam os elementos visíveis deste sacramento, não recebem a coisa por ele significada, mas, pela sua indigna participação, tornam-se réus do corpo e do sangue do Senhor para a sua própria condenação. Portanto, eles, como são indignos de gozar comunhão com o Senhor, são também indignos da sua mesa e não podem, sem grande pecado contra Cristo, participar destes santos mistérios,
nem a eles ser admitidos, enquanto permanecerem nesse estado. M. Ainda que o ignorante ou ímpio participe dos elementos visíveis do sacramento, não receberão a coisa por eles significada. Outra coisa, a Santa Ceia online, e preste atenção, amado e amados, a Santa Ceia online não fere o princípio regulador do culto. Olha o que diz ainda a nossa confissão de fé no capítulo 1, parágrafo 6º. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. À Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja comum às ações e sociedades humanas, as quais têm de ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que sempre devem ser observadas. Veja bem, a ceia online é algo circunstancial, ou seja, não é uma mudança de ceia presencial para a ceia online. B. A ceia online não fere as regras gerais da palavra de Deus. A ceia online também não fere a nossa Constituição da IPB. A. Não há decisão do Supremo Concílio sobre a prática. B. No capítulo 7, artigo 13, diz que é competência do conselho em caso de igreja e do ministro em caso de congregação, quando ela deve ser administrada. C. A CIPB aponta como função privativa do conselho para resolver caso de dúvida sobre doutrina e prática. Outra coisa, quando diz o capítulo 5, seção 2, artigo 83, a linha M, resolver caso de dúvida sobre doutrina e prática para orientação da consciência cristã, quando nenhuma decisão dos concílios superiores, daí ele precisa observar a linha 5. Diante disso tudo, eu creio que nós podemos celebrar a Santa Ceia online. E se alguma pessoa participar que não é ainda crente, isso acontece direto na igreja. E se alguém tiver em pecado, na igreja acontece direto, nós não sabemos quem vai estar ali. Que Deus te abençoe, e eu estou esperando uma decisão do nosso Supremo Concílio, da CI, para que eu possa então acalmar neste momento e ter paz, se celebro ou não, se continuar esta pandemia e ficarmos impedidos de reunirmos no templo. Um beijo do coração, que Deus abençoe a nossa igreja, os nossos pastores e presbíteros.